Muito bem, estamos de volta. Lembrando que temos 2.600 inscritos de vários países. Temos participantes. A nossa audiência está nos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Argentina, Peru, México, Irlanda e Reino Unido. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora para o nosso primeiro painel do dia com o tema Como fica o futuro da saúde em um mundo pós-pandemia? Apresento agora os nossos convidados para este painel. Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Ana Amélia Lemos, secretária de Relações Federativas Internacionais do Rio Grande do Sul e ex-senadora da República. Rosana Richtmann, médica infectologista do Hospital e Maternidade Santa Joana, Promatre Paulista, Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Pedro Westphalen, médico por profissão, deputado federal, iniciou sua trajetória na política em 2002 e atualmente exerce o quarto mandato na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Luana Araújo, que está aqui no estúdio conosco, médica infectologista, primeira brasileira a receber a prestigiosa Bolsa Sommer no mestrado em Saúde Pública na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Alexandre Ferreira Oliveira, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, membro do Conselho Consultivo do INCA, doutor em cirurgia pela USP e membro do Global Forum of Cancer Surgeons. E para moderar este painel, convido o jornalista e redator-chefe de Veja Saúde, Diogo Sponchiato, também presente aqui no estúdio conosco. Diogo, a palavra é sua. Obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite do Lado a Lado. Marlene, boa tarde, doutora Luana. É um prazer estar aqui discutindo o que provavelmente é o tema mais importante, né, do momento, que é como fica, né, como será o presente e o futuro pós-pandemia. Lembrando quando a gente fala pós-pandemia, mas a gente ainda atravessa a pandemia, né? A doutora Luana está aqui para sublinhar, né, doutora Luana? Bom, a gente vai agora chamar a secretária Ana Amélia para ela trazer um pouco, ela que trabalha bastante também com a pauta de saúde, trabalhou bastante isso enquanto senadora também, para trazer um pouco da visão dela sobre esse desafio do que é o pós-pandemia em termos de saúde pública no Brasil. A palavra é sua, seja bem-vinda, secretária Ana Amélia. Muito obrigada, Diogo. É uma alegria enorme estar aqui, a convite da querida amiga Marlene Oliveira, fundadora do Lado a Lado pela Vida, no Global Forum para a Saúde. Já conheço esse evento e sei da relevância que tem. Também com Luana, que é uma especialista nessa matéria, eu sou uma generalista, e saudar também o querido amigo Pedro Westphalen, deputado federal, um médico que conhece bem os dilemas desse setor. Eu penso que o futuro pós-pandemia vai revelar, primeiro, os erros todos que nós cometemos ao longo da pandemia, eles serão certamente didáticos para não repetirmos em eventos dessa natureza. Penso também que o reconhecimento, a área de saúde pública no Brasil, o Sistema Único de Saúde, criado pela Constituição, que está fazendo 33 anos, mostrou-se para o mundo também um sistema que tem que ser fortalecido, tem que ser prestigiado e valorizado. Também como gaúcha do Rio Grande do Sul, fico muito feliz que o meu estado, o Rio Grande do Sul, na Secretaria de Saúde, liderada por uma mulher, esteja entre os 3 estados que mais têm vacinado a sua população. Esses ganhos todos nós precisamos contabilizar para não ficar falando apenas nos problemas que são muito graves e não vão parar de crescer. Estamos chegando a 600 mil vidas perdidas em nosso país. Poderíamos ter contabilizado um número muito menor, mas também podemos contabilizar o número de vidas salvas nesse período. Eu sou uma pessoa otimista em relação à nossa capacidade, mas fico muito orgulhosa, não como gaúcha, mas como brasileira, de ver o esforço que a área médica, desde o técnico de enfermagem, as enfermeiras, os médicos, os infectologistas, os virologistas, toda a especialidade da área médica, e a pesquisa clínica. Eu sou autora de um projeto que foi aprovado agora na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e que pretende agilizar a pesquisa clínica, os testes clínicos no Brasil para novos medicamentos. Felizmente, as coisas acontecem numa hora que a gente não imagina.
e a relevância desse projeto de minha autoria para tornar lei uma questão que é de alto interesse, não só dos médicos pesquisadores, mas é da ciência brasileira, é da interseção, do intercâmbio de organizações brasileiras, públicas e privadas, com organizações internacionais especializadas na área da medicina e da farmacologia. Então, esse projeto que trata de agilizar a pesquisa clínica foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e eu espero que o plenário da Câmara, mais brevemente possível, aprove esse projeto na sua integralidade. Não existe projeto perfeito, eu conheço, mas eu quero registrar que a pandemia e a vacina que foi testada previamente, todas elas testadas entre brasileiros para que pudessem ser devidamente aplicadas. Então, está comprovado agora também a relevância que é a imunização, a relevância do cuidado com a imunização. E o Brasil tem registrado isso. Eu sou paciente de Covid, eu tive a Covid e os médicos que me atenderam consideraram com muita certeza que os efeitos que foram registrados no meu caso, bem moderados, foram decorrentes da vacinação a que eu fui submetida das 2 vezes, das 2 doses de vacina que eu fiz Coronavac. Tem que falar do que nós fizemos e do que nós tivemos disponibilidade. Então, eu acredito na ciência, eu acredito que nós temos que lidar com as coisas como elas são, com a gravidade que tem, e apostar que nós só poderemos resolver os nossos problemas se nós tivermos uma posição e uma atitude de maior diálogo, de maior respeito às opiniões. Nós não podemos colocar vidas em risco por ideias esdrúxulas, por atitudes que não são recomendáveis do ponto de vista de tratamento, e trazer também, digamos, o empenho que os especialistas, as autoridades nesse setor têm demonstrado com um compromisso inarredável de melhorar as condições. Então, eu espero que a pandemia nos traga, com os erros cometidos, a não repetição deles e os ensinamentos necessários para que nós rapidamente possamos superá-los. Tivemos experiências muito positivas, por exemplo, num acordo binacional feito entre o Brasil e o Uruguai, que foi, eu diria, o inédito em relação à fronteira para o combate à pandemia. O Uruguai, com o meu estado de novo, o Rio Grande do Sul, tem uma fronteira seca num conurbano de 200 mil pessoas, metade de cada lado, numa cidade que é separada por uma divisória invisível. É uma rua que separa 2 cidades, a cidade de Santana do Livramento e a cidade de Ribeira. Depois temos outras cidades separadas por rios, mas, de qualquer maneira, este conurbano de 200 mil foi extremamente expressivo no compartilhamento entre 2 países, no estado do Rio Grande do Sul, com a intendência de Ribeira, na aplicação, na preservação, na aplicação das vacinas, na cedência, inclusive, de vacinas pelo governo uruguaio para aquela região específica, e também no entendimento muito claro das autoridades sanitárias dos 2 países nesse processo. Acho que esse é um bom exemplo também, que não é muito registrado, porque o Uruguai é um país que está no extremo meridional da fronteira, mas eu acho que é relevante você registrar esse esforço, que devemos não só as autoridades sanitárias dos 2 países, mas especialmente a diplomacia também, que ele tem lidado muito com a questão da diplomacia. O próprio Uruguai tinha vendido no início da pandemia os sedativos para entubados, e foi necessária uma operação de guerra, porque era a fronteira totalmente fechada, e foi necessário que as Forças Armadas uruguaias e brasileiras fizessem um trabalho solidário, que deve ser registrado e reconhecido, e a ação dos embaixadores do Uruguai no Brasil e do Brasil no Uruguai também tiveram uma atuação exemplar para conseguir fechar essa operação, e um veículo do Exército Uruguaio trazer os medicamentos até uma unidade militar brasileira, porque só assim os sedativos que tinham que ser acondicionados em uma determinada temperatura tiveram que chegar no município de Rio Grande, onde os pacientes na Santa Casa já estavam sofrendo com a falta desses medicamentos. E os médicos
também igualmente agoniados. Então, é só para dar um exemplo de como se pode, compartilhando experiência, compartilhando conhecimento e as dores de um problema grave como foi a pandemia da Covid-19, que agora traz outros desafios. Certamente a doutora Luana vai falar das novas cepas que estão aparecendo, a Delta, a Gama, que já estão provocando aí inquietações na área médica. Então, o meu papel, como eu digo, clínica geral, ou como uma parlamentar que se dedicou muito à área de saúde, é exatamente esse, é entender que nós temos que entregar aos especialistas que nos ensinem e qual o melhor caminho, como a política pode resolver. E a política, lamentavelmente, no Brasil, não foi capaz, na maioria dos casos, de atender as urgências e as emergências que o nosso país teve. Então, espero que a gente consiga recuperar o tempo perdido, que nós consigamos, com inteligência, com sabedoria, com respeito à opinião divergente, a chegar a bom termo e que tenhamos, daqui a pouco, na pós-pandemia, que nos orgulharmos do que foi feito na recuperação de valores e de princípios que nós esquecemos em algum momento dessa pandemia, que foi um desafio para todos, porque é um vírus desconhecido, um desafio para os médicos, para todo mundo, mas especialmente para aquelas pessoas como eu, uma cidadã comum também, tenho em relação ao medo da doença, que gera outras consequências, sequelas, e a elas têm que ser tratadas. A questão da preocupação, as doenças cardíacas, as questões emocionais, as questões psicológicas envolvidas nisso. Nem todas as pessoas reagem da mesma forma diante do desconhecido, e o desconhecido gera medo, e este medo provoca também muitas inquietações. Então, foi uma alegria enorme novamente estar compartilhando com vocês. Espero que modestamente tenha trazido algumas, são as opiniões minhas pessoais, e que eu trago a vocês para dizer muito obrigada novamente, e parabéns, Marlene, pela sua luta por ter o Brasil sempre com uma saúde cada vez melhor para os brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, secretária. A gente quase fala senadora. A Amélia... Vale, não é? Vale, senadora, porque o universo precisa saber. 2022 está próximo. Então tá bom. Então não estou desatualizado. Não está. Não tá, obrigado. não tá. Obrigado, secretária. Eu vou aproveitar, vou pegar um gancho aí em algumas das suas falas para falar também. A gente está aqui discutindo aspectos positivos e negativos e queria ouvir a Marlene, que tem essa atuação aí de longa data, e também a doutora Luana como especialista, alguém que é da área de infecto, de epidemiologia também, né? Eu separei assim, mapeando, e conversa muito com o que a secretária colocou, né? 3 aspectos positivos e negativos, né, da pandemia, que trazem, vamos dizer assim, aprendizados, né? Começando pelos positivos, para a gente entrar depois no drama, né? A gente teve a gente viu o esforço e a valorização, de certo modo, da ciência, do profissional de saúde, do SUS, né? A gente percebeu a importância de voltar a ter atenção com as doenças infecto-contagiosas, que acho que durante muito tempo, apesar da prevalência, foram, de certo modo, negligenciados, né? Doutora Luana, quero até te ouvir sobre isso. E ainda sobre as doenças infecto-contagiosas, acho que está cada vez mais claro esse conceito de saúde global, no sentido de que sustentabilidade e saúde pública se conversam, né? Então, a gente, quando não cuida do meio ambiente, pode ter como retorno zoonoses que viram pandemias, como tudo leva a crer aconteceu com a Covid, né? E a gente também, acho que como um aspecto positivo, tem esse legado de que o cuidado com a saúde não é só individual, mas também coletivo, e acho que a vacinação traduz muito isso, né? Do lado negativo, aí passo a bola para vocês, acho que a gente tem de cara as perdas e as sequelas da Covid, né? É um fardo gigantesco, incalculável, só quem passou ou famílias que passaram podem dizer. A gente tem agora essa, entre aspas, nova doença do pós-Covid, que é um desafio, que demanda novas reorganizações do sistema de saúde. Por outro lado, a gente tem a sobrecarga das doenças crônicas. Os médicos falam muito, as outras doenças não deixaram de existir com o coronavírus, né? Doença cardiovascular, que a secretária citou, câncer, enfim. E
ainda as doenças psiquiátricas, né, todo o problema, a carga emocional da pandemia. E, por fim, a batalha contra o negacionismo científico, que até se intromete em políticas públicas, que a gente sabe que, apesar de desvalorizar a ciência, tem esse outro lado também. Então, eu queria assim, ouvir também de vocês, Marlene, e depois a doutora Luana, e Ana Amélia, fica à vontade para complementar depois, um pouco dessa visão, desses aprendizados tão duros da pandemia. Primeiro eu queria agradecer, eu fiz um agradecimento no início do evento à Ana Amélia, né? Para mim sempre vai ser a senadora, né? Eu lembro muito bem as vezes que eu fui até o gabinete dela, sempre levando algumas pautas e ela sempre ia lá e brigava. Então, que falta faz uma Ana Amélia hoje? Mas está chegando, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter ela aí. Uma das coisas que eu vi a Luana numa das entrevistas dela, e algo que me chamou muita atenção, que é algo que a gente sempre discute na nossa instituição e a gente investe muito, que é a qualidade da informação e a mensagem clara, né? Então, a gente percebe que nem você vê, estamos falando de vacinação, e você vê a baixa adesão. A gente está tendo aí coqueluche voltando e outras, né, doenças, sarampo e outras coisas. Então, assim, eu acho que o nosso país ele precisa investir mais em comunicação para orientar a população, para que a população comece a ter as mensagens claras. E a gente não adianta cada um. Por isso que a gente tem aí, né, o nosso desafio, tanto o meu quanto o seu lá na redação, é o quê? É combater as fake news, né? Então, às vezes, a gente está aqui fazendo um evento, propagando uma informação, aí vem uma notícia, né, ali no grupo da família, aquilo dispara e o desserviço que faz, né? Então, eu acho que o nosso país ele precisa aprender a trabalhar com a mensagem da promoção da saúde. Nós temos um ministério que administra a doença. Nós não temos um Ministério da Saúde que propague saúde. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. E os aprendizados esses aí que a gente viu hoje, a gente conhece, as pessoas entendem que o SUS não é aquele postinho lá da esquina, né? O SUS ele é amplo, o SUS ele dá respostas, mas precisa ser bem administrado, ter uma boa gestão. Então, eu prefiro ouvir a parte técnica agora com a Luana. Eu acho, bom, primeiro, muito obrigada de novo, Marlene, pelo convite, fico muito feliz, Diogo, é um prazer. Ana Amélia, eu também não consigo lhe chamar de secretária. Eu tenho a mesma dificuldade aqui do Diogo, mas, enfim, muito obrigada também pela companhia aqui hoje. Eu acho, Diogo, que você fez um panorama muito contundente e muito importante com relação a esses prós e contras, aí, pontos positivos e negativos com relação à pandemia. Acho que a minha complementação, na verdade, é a seguinte. Talvez, para mim, o maior ganho que a gente tenha tido tenha sido, de fato, o fato de que a ciência invadiu a casa das pessoas. A ciência virou conversa de bar, né? Discussão de família. Então, esse é um ponto que eu espero que a gente não retroaja em algum momento, porque isso é importante. Não existe medicina, não existe saúde pública sem as pessoas. Né? E acho que a gente, durante muito tempo, fez saúde pública e exerceu medicina e fez ciência num pedestal que não é compatível com o que a gente tem hoje em dia. Então, acho que a ideia da informação, que precisa ser clara e precisa ser uma política de saúde pública, a comunicação, ela é absolutamente fundamental daqui para frente, porque essa não é, infelizmente, a última pandemia que nós vamos ver na nossa geração. Essa interação deletéria com o meio ambiente, né, que já se fala há muito tempo dentro de um conceito chamado One Health, né, de saúde única, que é natureza, animais e seres humanos interagindo de uma forma saudável para a preservação da saúde de todos os envolvidos, ele é absolutamente fundamental e daqui para frente cada vez mais importante. Tem um ponto que você tocou que eu acho também que é crucial nessa discussão da gente, é que durante muitas décadas, a gente considerou doenças infecciosas como controladas, uma vez que a visão de saúde global é uma visão que vem sempre dos países desenvolvidos.
Então, nos países desenvolvidos, o grande problema são, em tese, as doenças crônicas não transmissíveis, câncer, hipertensão, diabetes e tal. O que essas pessoas, eu acho que pouco pensaram ou não conseguiram entender dessa interação é de que essas doenças são condições de vulnerabilidade para eventuais doenças infecciosas emergentes. E que doenças infecciosas emergentes podem causar doenças crônicas não transmissíveis, que é o que a gente está vendo agora. Então, no começo dessa nossa ideia sobre Covid, o que era o grande problema para... Quem eram os mais vulneráveis? O grande grupo de risco? Exatamente essas pessoas, doentes oncológicos, hipertensos, diabéticos, obesos. Mas hoje a gente sabe que, além desse grupo ter sido muito vulnerável de início e continuar tendo suas dificuldades, a gente sabe que a própria Covid, no seu processo inflamatório grave, causa também doenças que podem, né, gerar esse tipo de problema que a gente está descrevendo, fora tantos outros que vão exigir do sistema de saúde uma reorganização, como você colocou, que precisa ser levada em consideração. Nós estamos atrasados em falar de pós-pandemia. A gente está no meio da pandemia, mas a gente está atrasado, porque a gente devia estar falando disso lá atrás. Um outro ponto ruim nessa história toda é de que a gente talvez tivesse dos sistemas de saúde mais preparados para lidar com uma pandemia. No papel, o nosso sistema de saúde ele é baseado na atenção primária, na educação das pessoas, na comunicação em saúde, na intervenção em comportamento, no controle das comorbidades, mas a gente não utilizou isso e a gente pautou a nossa resposta pela atenção terciária. Então, a gente jogou a resposta a uma doença para a qual a gente não tinha tratamento, para a qual a gente não tinha vacina, para a qual a gente ainda tem muitas dificuldades em lidar, para locais de tratamento agudo de doença de forma medicamentosa. Então, como é que você pode centralizar a resposta a uma doença desse tipo em hospital? Isso está errado. Então, todos os países que conseguiram uma resposta melhor à pandemia construíram, se não tiveram, uma força de atenção primária, quando a gente sempre teve isso e deixou de lado, deixou a escanteio. Então, eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente tem que levar daqui para frente, é reforçar a nossa atenção primária, dar condições à atenção primária, integrar a atenção primária ao resto do sistema, porque, embora o SUS seja pautado nela, o que parece é que o postinho, como você citou, o postinho lá da esquina não faz parte do SUS. O postinho da esquina é a base do SUS. É a base do nosso sistema. Então, se a gente valorizar isso, a gente alivia o resto do sistema e consegue reorganizar os recursos para prover a atenção terciária àquele paciente que, de fato, precisa dela. Hoje em dia, a gente não faz isso. Então, a gente desperdiçou recursos, a gente desperdiçou dinheiro, a gente desperdiçou vidas, a gente... deixou de lado um sistema que é extremamente sofisticado, embora tenha problemas graves, mas extremamente sofisticado, e o resultado é esse que a secretária Ana Amélia colocou. São 600 mil vidas perdidas, uma geração de pessoas que terão problemas de Covid longa e que a gente ainda não sabe lidar com isso e a gente ainda não preparou a atenção primária para lidar com isso e as pessoas já estão sofrendo disso e a gente continua sem ter, né, um conglomerado de pacientes sem a atenção devida porque a gente não está olhando para isso da melhor forma. Por último, eu quero concordar plenamente com você, Marlene, quando você fala de um sistema, você citou o Ministério, mas eu falo isso de uma maneira um pouco mais ampla. O nosso sistema não é um sistema de saúde. O nosso sistema é um sistema baseado na doença. E enquanto ele for baseado na doença, né, em tentar agir especificamente em programas agudos, né, top-down, aqueles programas verticais, a gente não vai estar resolvendo nada do que a gente tem. Nós somos um país que tem, sim, problemas de doenças crônicas não transmissíveis, mas temos problemas gravíssimos de doenças infecciosas. Nós temos tuberculose, nós temos hanseníase mal diagnosticada, nós temos tanta coisa que precisa ser olhada, as infecções sexualmente transmissíveis, e a gente olha isso com um tabu muito grande, como se doença infecciosa fosse doença de gente com dificuldades socioeconômicas. Não é comigo, né? Não é comigo, portanto eu não lido com essa história, eu não falo disso, eu não olho para isso como um problema de saúde pública. É um problema gravíssimo de saúde pública que precisa ser comunicado às pessoas da forma correta. Então eu acho que a gente tem muitas lições a tirar disso tudo. A gente teve problemas graves, mas eu acho que isso
claro, sempre reversível. Eu sou uma otimista, acho que é uma questão de olhar para os recursos que a gente tem e utilizar esses recursos da forma como ele precisa ser, com mais custo-efetividade, porque nós gastamos muito com pouca efetividade, mas juntando isso tudo, eu acho que a pandemia, apesar de toda a dor, é uma grande oportunidade de crescimento para a gente. Perfeito. Um belíssimo resumo dessa ópera tão complexa. Ópera bufa, né? Muito obrigado. Não sei se a secretária Ana Amélia quer colocar também mais algum ponto de vista. Secretária, fica à vontade. Sim, Diogo. Por favor. Muito obrigada, Diogo. Eu penso que nós temos que tocar no tamanho do Brasil. É um país continental e ele não dá para pensar que Brasília vai resolver os problemas lá da minha Lagoa Vermelha, no nordeste do Rio Grande do Sul, ou lá no extremo sul da fronteira com a Argentina ou com o Uruguai. Como o SUS foi criado, ele foi criado em sistema compartilhado dos 3 entes federativos, a União, os estados e municípios. E está se vendo agora, não fosse a atuação exemplar dos estados e municípios, nós não estaríamos na situação que chegamos em relação à imunização. Então, eu acho que é esse reconhecimento. Essa questão também de cuidar não da doença, mas da prevenção à doença, é provado, cara Luana e minha querida Marlene, o próprio Diogo, pelas doenças negligenciadas, que nós deixamos de acompanhar e depois fomos contabilizar o retorno delas com muita força. O que houve? Não podemos fazer o negligenciamento. E, no caso da pandemia, penso que nós temos que ter um cuidado maior ainda pelos riscos que tem esse vírus cuidado. Então, eu faço esse registro como forma de também concordar que prevenir é muito melhor do que remediar. Perfeito, perfeito, secretária. Muito obrigado. E a gente vai agora partir para o debate. Na verdade, aqui nossas debatedoras, a secretária, a doutora Luana Marlene, continuam aqui. E eu vou trazer agora, abrir o nosso painel para os outros especialistas que estão aqui presentes. Só também fazendo um recado aqui, nós tivemos uma mudança no nosso painel. O doutor Alexandre não está presente. Quem está presente é o doutor Reitan Ribeiro, que é cirurgião oncológico de Curitiba e diretor científico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. E também seja muito bem-vindo o doutor Reitan, que vai participar do nosso debate agora. Eu vou começar trazendo um pouco dessa discussão dos aprendizados, ou se a gente tentar sintetizar no principal aprendizado para esse futuro pós-pandemia, ou esse futuro ainda de convívio com a pandemia, querendo ouvir dos nossos outros debatedores o que eles acham que é o grande legado, o grande aprendizado que a Covid traz em termos de saúde pública, em termos de conscientização para a sociedade. E queria começar ouvindo a opinião do deputado Pedro Westphalen, que também é médico, né? Também é profissional da saúde e conhece bem o desafio que é fazer esse trabalho de prevenção, detecção e tratamento de doenças, e num cenário aí que a gente tem tantas doenças para cuidar. Boa tarde, deputado. Boa tarde, da nossa querida Lagoa Vermelha. Prazer muito grande. Eu quero cumprimentar a Luana também, a todos os nossos debatedores, a Marlene, e agradecer ao Instituto Lado a Lado pela Vida, que sempre tem participado na promoção desses encontros tão importantes no momento em que vivemos aí a problemas mundiais em relação à saúde. A Global Forum nos oportuniza ouvirmos, aprendermos e também transmitir um pouco da nossa experiência. O grande legado da pandemia, se é que dá o legado, é que expôs as mazelas que existem, mas a importância do SUS. O SUS, essa ramificação do SUS nos mais extensos lugares do Brasil fez toda a diferença na prevenção, na promoção, na aplicação de vacinas. A importância da interação entre a saúde suplementar e também o sistema de saúde na área assistencial também foi importante. A necessidade de termos autonomia em algumas questões que eu considero até de segurança nacional em relação a medicamentos. Nós chegamos uma hora em que ficamos ali na dependência de importar anestésicos, pacientes entubados tendo que ser entubados. A não produção de insumos farmacológicos ativos, que agora estão sendo feitos no Brasil também, nos mostrou a dependência em algumas questões de questão de segurança nacional, né? Alguns avanços vieram com muita rapidez.
A telemedicina hoje é uma realidade, a telesaúde vai ser uma realidade, que foi aperfeiçoado no sistema público de saúde e precisa ser regulamentado para não ser pulverizado. A importância de uma rede hospitalar de saúde adequada também é importante. Hoje, a dívida dos hospitais filantrópicos e públicos com a federação é de 58 bilhões de reais. Será que é dívida ou é fruto da má remuneração de um hospital que recebe R$60 a cada 100 e 40 ele tem que bancar porque os custos não são cobertos? É fruto disso aqui. Essas coisas ficaram muito visíveis e vão ter que ser controladas. Nós conseguimos fazer leis importantes, eu como gaúcho e médico e vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, que sou fundador da Confederação, eu participei da Comissão Externa de Enfrentamento ao Coronavírus. Fizemos muitas leis importantes, lei de minha autoria, 13.992, manteve muitos hospitais, a maioria deles abertos, que fez pagar integralmente o contratualizado, mesmo não cumprindo as metas qualitativas e quantitativas, porque foram proibidas, nunca orientadas, as cirurgias eletivas, e até por força da pandemia. Então, a área assistencial, ela precisa ser revista, mas tem que ser encarada também num segmento que mexe com 9,5% do PIB nacional, a saúde mexe com 9,5% do PIB nacional, é o segundo segmento que mais emprega no Brasil, depois do setor primário é a saúde. Só para vocês terem uma noção da dimensão do que é a saúde, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, é o aeroporto de cargas mais importante do Brasil. 50% das cargas que passam em Guarulhos são referentes a alguma coisa à saúde. A importância é fundamental se dar uma atenção para a saúde nas áreas assistencial, na área de prevenção e promoção. Um outro dado importante aqui, nós perdemos por ano no Brasil em torno de 460 mil brasileiros de infarto, que é a causa morte mais importante do Brasil. Desses 450 mil, 350 poderiam ser evitados com o que nós temos instalado nos postos de saúde, cuidando da pressão, cuidando da diabetes, cuidando da alimentação, fazendo exercícios físicos, medidas simples, evitariam mais de 350 mil mortes. Atenção básica, a prevenção já se falou, acho que a Luana falou na prevenção e promoção, que é extremamente fundamental, mas chega uma hora que nós vamos ter que chegar na assistência. E aí um país de dimensões continentais, em que no norte as pessoas morrem mais por doenças transmissíveis, no nordeste mais por violência, no sul morrem mais de câncer, porque vive mais tempo, vive mais de 10 anos em média, na região de Veranópolis e aqui em Bento Gonçalves, vive mais de 10 anos, então as pessoas vão ter mais câncer. Por outro lado, é uma rede de hospitais muito boa. Estou aqui em Santo Ângelo, um hospital regional que atende 24 municípios, extremamente qualificado, mas com imensas dificuldades de poder fazer o atendimento que está preparado para fazê-lo. E o Rio Grande do Sul tem uma rede assistencial muito boa. E aqui se inventou bem a pandemia, que a rede também municipal também é muito boa. Mas norte e nordeste, que os municípios ficam a 1.000 quilômetros do norte, então nós temos que olhar o Brasil como um país de dimensões continentais. Funcionou muito bem a rede assistencial na pandemia, com a complementação da rede suplementar de atendimento, muito importante. E aí se viu a importância do Sistema Único de Saúde, da valorização do Sistema Único de Saúde, de novas tecnologias a serem incrementadas. Eu estou tentando colher essas assinaturas para fazer uma frente parlamentar, TecMed Medicina 4.0, para fazer com que essa tecnologia chegue na ponta e seja usada por aqueles mais necessitados. Se falou em vacinas, eu fundei a Frente Parlamentar de Imunização no Brasil, porque ao chegar em Brasília, vi que os índices de vacinação do Brasil estavam caindo violentamente antes da pandemia. O Brasil, em 2017, perdeu a qualidade de país livre de sarampo, perdeu o selo de país livre de sarampo, porque não se vacinou tendo vacina nas prateleiras. Já temos mais de 10 mortes em vários estados com epidemia de sarampo. Só o BCG atingiu 95% de satisfação, que é o que dá tranquilidade. E vacina é qualidade de vida, é longevidade. E nós temos no Brasil o PNI, o Programa Nacional de Imunização, que é o melhor do mundo, um dos melhores do mundo, que é para todas as idades, infância, adolescência, juventude, adulto, idoso, à disposição. E aí que fizemos um grupo de trabalho, verificamos que fake news, grupos antivacinais e outras questões, a própria excelência do programa estava levando a uma não procura de vacinação. E logo depois veio a pandemia. E nós podemos, então, atuar fortemente, foi o relator da medida provisória que fez com que mais agências fossem credenciadas desde que chanceladas pela Anvisa, e isso permitiu que mais agências fizessem a entrega de vacinas aqui no Brasil. Então, nós temos um legado muito grande na área de prevenção, promoção, das novas tecnologias. A telemedicina a telesaúde é uma novidade que veio para ficar, sem dúvida nenhuma.
essa necessidade de valorização de outras profissões. Eu tive Covid, tive entubado, quase fui, e a recuperação que eu tive foi fruto da assistência com os fisioterapeutas, os profissionais qualificados para isso, uma patologia que vai deixar muitas necessidades no pós-Covid. Então, nós temos que fazer centro de excelência, nós precisamos fazer programas de saúde, nós temos que ter centro de excelência para que as pessoas sejam bem tratadas. Se você pega uma criança e não trata no centro especializado de câncer em criança, ela vai ter menos chance do que no centro especializado de câncer para criança. Então, é fundamental que se faça a instrumentalização do que nós temos para poder funcionar, mas também criar um centro de excelência e programas de saúde nacional. Em 1984, eu fiz o primeiro transplante no interior do Rio Grande do Sul, porque tinha um Programa Nacional de Transplantes Renal. Nós precisamos criar um programa nacional de câncer, de tratamento de câncer. A Amélia fez leis importantes para que o paciente seja tratado imediatamente, sempre ligado à área da saúde. Nós temos que criar programas de saúde para doenças pulmonares crônicas e raras. Essas patologias podem causar 20, 30 internações por ano, se forem tratadas com medicamentos adequados. Então, tem muito a se fazer. E a pandemia nos permitiu de maneira muito responsável. E esse ano, o Parlamento Federal tem muita gente que conhece saúde. Tem o ex-ministro Padilha, tem o Luizito do Rio de Janeiro, a Carmen Zanotto. Olha, nós temos lá um pessoal que realmente conhece, o Jorge Sola da Bahia, foi secretário da Bahia também, de saúde. A Jandira Fegali do Rio de Janeiro. Nós temos o Calil, quase prêmio Nobel de cirurgia de pobres ali em Goiás. Então, nós temos um grupo lá que está também trabalhando muito fortemente na construção de um novo momento para que essa dívida de 58 bilhões não se repita, mesmo sendo paga. Tem outro projeto, 5413, que faz com que essa dívida possa ser paga, e aí vai ser importante para a próxima pandemia, com serviços, pelo Sistema Único de Saúde. Mesmo a Rede Privada pode fazer isso aí. Já passamos esse projeto na Comissão de Saúde, agora está na CCJ. Enfim, o Parlamento pode fazer muito, sim. Mas é importante também nós termos uma pequena, nem que seja pequena, estabilidade do Ministério da Saúde. Não é justificado nós temos 22 ministros em 8 anos de governo. Não tem como. Não tem política pública permanente. O último ministro que ficou 4 anos foi o José Serra. Criou programas com os medicamentos genéricos e aí consegue fazer. Eu vou parar de falar, senão eu falo muito. O deputado fala muito. Obrigado, deputado. O bacana é que o senhor já me deixou dois... É tanta coisa. É muita coisa. A gente sabe que daria para ficar semanas aqui direto. Mas o senhor me deu 2 ganchos para falar também dos legados e aprendizados. O senhor falou agora há pouco até do problema das doenças que estão voltando por falta de imunização. E vou aproveitar esse gancho para passar a palavra para a doutora Rosana. A doutora Rosana, que é da Sociedade Brasileira de Infectologia, a sociedade está com uma campanha, o movimento vacinação, a gente abordou lá também com um artigo da doutora Rosana também. E, doutora Rosana, bom, é a tua praia, né? Eu imagino que tem muita coisa, como a doutora Luana colocou, para falar, mas o que é o grande legado aí que a gente vai deixar em termos de saúde pública com o enfrentamento da pandemia de Covid? Bom, primeiro, Diogo, boa tarde a todos, um imenso prazer estar aqui com esse timaço, né? Ainda bem que eu tenho a Luana do meu lado, que também é infectologista. Falar aqui, Marlene, eu estou achando esse fórum muito sulista, viu? Muito regionalizado. Eu falei, achei vi que o Reitan também é do Sul, mas não tem problema, eu e a Luana vamos defender aqui o Sudeste e o resto do país. Mas deixando as brincadeiras de lado, eu acho que, primeiro, eu acho que os legados são... Eu sou otimista também como a Luana, então eu acho que tem vários legados que a gente evidenciou. Eu quero destacar aqui a importância não só da ciência, como já foi falado, mas do cientista brasileiro. A gente não pode esquecer que aqui no país a gente conduziu pelo menos 4 estudos de vacina. A gente respondeu para o mundo o que poderia ser em termos de futuro, qual era a eficácia, e os voluntários, assim, eu participei como voluntária e como pesquisadora. Você abriu o estudo, já lotava de voluntários. Então, o brasileiro, felizmente, ele está na sua genética, essa coisa de querer colaborar, querer dar uma resposta. Então, eu acho que este é um legado muito importante que o Brasil deixa, a capacidade de pesquisa que nós temos. Eu adorei saber que vai ter agora, né, a Amélia, a secretária estava falando, algum projeto exatamente de incentivo à ciência, porque na contramão disso, da capacidade do brasileiro em fazer ciência, a gente, infelizmente, vê cada vez mais cortes para isso.
Então, não dá para fazer ciência sem recursos. Então, acho que esse é um legado interessante. Outra coisa que também eu tiro o chapéu para o nosso povo é nós confiamos e acreditamos nas vacinas. O que nós não tínhamos no início eram vacinas. Demorou para a gente começar, demorou todo aquilo que a gente já conhece. Mas do ponto de vista, a partir do momento que você tem as vacinas, e o Brasil com o tamanho que é, hoje, só para a gente falar em números, pelo menos 71% dos brasileiros já tomou a primeira dose, uma dose de vacina. Se a gente for ver os países de baixo, low income, né, os países pobres, nós estamos falando em menos de 3% desses países receberam pelo menos a primeira dose. Então, nós estamos no meio de uma pandemia e com diferenças astronômicas do ponto de vista de recursos e acesso à vacinação. Então, esse é um ponto positivo para o brasileiro, que está, sim, indo atrás da vacinação. Claro, a gente tem um gap grande ainda entre a primeira e a segunda dose, que precisa ser resolvido, né? A diferença é grande, a segunda dose, aí nós estamos chegando em 30% dos brasileiros com 2 doses, mas eu acho que foi um exemplo muito importante. Outro legado fundamental é, sem dúvida, a importância do nosso, vocês falaram do SUS, sem dúvida, mas o nosso Programa Nacional de Imunizações sempre foi ele fez 48 anos recentemente, e sempre foi absolutamente invejado pelo resto do mundo, a quantidade de vacinas que a gente tem no nosso programa. E eu sempre falo que as doenças, né, as próprias vacinas são vítimas do seu sucesso. Então, quando alguém falou aí, comentou, acho que foi o deputado Pedro, em relação à volta do sarampo, é isso mesmo. Por que voltou? Porque a população não tem a percepção do risco, ninguém mais viu o sarampo. Então, por que eu vou vacinar de uma doença que eu nem sei do que vocês estão falando? E é aí que a doença, porque o vírus não vai embora, a doença pode até ser controlada, eliminada, mas a gente sabe que o vírus continua circulando. Então, na hora que você baixa as suas coberturas vacinais, você tem esse risco da reintrodução. Por isso que a Sociedade Brasileira de Infectologia agora lançou recentemente exatamente essa campanha de não só falar de vacina Covid, mas de falar de todas as outras doenças imunopreveníveis que a gente está sob risco, ainda mais agora, flexibilizando, voltando as pessoas, as escolas, as pessoas a trabalharem juntas, a gente acaba tendo, sim, o risco da recirculação de algumas dessas doenças que a gente já tinha controlado. Então, é fundamental que as pessoas que agora entenderam a importância das vacinas, entenderam que é só através da vacinação e, lógico, de outras medidas não farmacológicas que a gente está fazendo, que a gente vai conseguir sair dessa situação, a gente não pode deixar de ver isso para as outras doenças também. E para falar dos pontos mais negativos, eu diria para vocês que eu nunca vi, e olha que eu não sou tão jovem assim, eu vi o início da pandemia do HIV, da AIDS, eu vi o H1N1, a gente viu os Zika vírus, a gente já viu muita coisa, eu nunca vi tanta interferência tóxica da política na ciência. E isso, para mim, e eu não estou falando só de Brasil, a gente está falando de uma maneira geral, a gente conversa com colegas de outros países, então a gente vê que a gente muda o país, mas esta interferência acaba sendo comum em tudo isso. Então, acho que esse é o ponto mais negativo que eu vejo de tudo que nós passamos, e eu acho que se a gente conseguir aprender com isso, já é um excelente começo. E, Diogo, acho que nunca foi tão importante a gente saber que tudo que eu faço, ou eu deixo de fazer, eu estou influenciando na sua saúde. Então, a pandemia mostrou para nós que vacinar não é só tomar uma injeção, é um ato de amor. É um ato de amor com a sua saúde e a saúde dos outros. Então, acho que esse é o resumo. Uma bela mensagem mesmo, doutora Rosana. E agora, falando, né, a gente citou já as doenças crônicas não transmissíveis, porque a gente também tem o fardo de que é não ter diagnosticado, não ter tratado doenças como o câncer, né? E aí eu vou aproveitar o Dr. Reitan para a gente falar do aprendizado, né, e dos legados para outras doenças crônicas prevalentes, potencialmente muito graves e que penalizam tanto em termos de qualidade quanto de expectativa de vida, como são os tumores de um modo geral, né? A gente sabe dos problemas que a gente teve com postergar cirurgias, postergar exames de rastreio, né? Dr. Reitan, por favor, a palavra do senhor.
Primeiro, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, eu quero agradecer a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de assinar embaixo de tudo que foi dito. Eu achei que vocês foram perfeitos, vocês nos comentários. Acho que a doutora Ana Amélia foi muito feliz quando falou sobre pesquisa. O Brasil precisa verdadeiramente parar e investir em pesquisa, entender que pesquisa é saúde pública também. É inacreditável até hoje a gente ter mais de 1 milhão de casos, né, de dengue no Brasil. A gente precisa parar e talvez fazer um investimento forte em pesquisa. Eu concordo assim com a Rosana, acho que ela foi perfeita. A gente precisa despolitizar, voltar a despolitizar a ciência. A gente passou por uma, gostei do termo, a politização tóxica. Isso foi de fato absolutamente deletério. Acho que a gente precisa entender que a gente precisa fortalecer, né, as instituições do Brasil. A Sociedade Brasileira de Infectologia fez um trabalho exemplar, foi fora de série todo o esforço que a gente pôde acompanhar, toda a dedicação em contribuir de forma científica e embasada para trazer benefício para a população em geral no Brasil. Eu acho que isso a gente precisa entender que o político, lógico, ele deve ajudar a desenvolver, às vezes, uma área, ou investir, mas a gente precisa consultar o técnico, né? A gente precisa ouvir o especialista, a gente precisa fortalecer a instituição, né? O doutor Pedro falou que a gente vive mudando de ministro da Saúde, a gente precisa ter um planejamento de longo prazo, e eu diria assim, de aprendizados, né? Lógico, eu vou entrar na área do câncer, não vou me alongar muito mais nisso, mas eu acho que são dois. A gente precisa fazer planejamento, e a gente precisa fazer planejamento de médio e longo prazo. A gente tem que parar de, né, a Luana comentou bem, a gente às vezes está correndo atrás, né, a gente está vendo a água escorrer entre os dedos. A gente precisa dar um jeito de fazer prevenção, de planejar a longo prazo, para não deixar que a gente esteja sempre correndo atrás do prejuízo, e a gente nunca chega onde a gente deve. Outra coisa que eu aprendi como membro de sociedade, Rosana, a gente, como sociedade, a gente precisa se comunicar melhor, né? A comunicação nossa, acho que falhou. Acho que a ciência, se eu vou dizer assim, uma coisa que eu acho que a ciência falhou, a ciência se comunicou mal. A gente precisa melhorar a comunicação com as pessoas, porque é um absurdo no momento atual a gente voltar a ter que ouvir alguém discutir se a Terra é plana, né? Ou se vacina funciona. É inacreditável a gente ter que passar por esse tipo de discussão, beira assim, né? O que a gente vai fazer? Vai começar a queimar livro agora, né? Vai voltar à Idade Média. Então eu acho, mas isso em parte é culpa nossa, porque se a gente, né, chegou onde chegou, em parte a gente precisa se comunicar melhor. Eu acho que isso a sociedade tem que fazer. A gente vive agora uma situação grave em relação as doenças crônicas. Lógico que eu vou falar mais do câncer, mas isso se refere a uma dezenas de cirurgias de doenças cardiovasculares, de doenças do sistema nervoso central, se comunicando mal, né? A doenças da saúde mental das pessoas e, sem dúvida nenhuma, o câncer. Eu posso dizer, eu sou cirurgião oncológico, eu vivencio no consultório um aumento absurdo nos casos de câncer do colo do útero, que é uma doença prevenível, que é uma doença vacinável. Então a gente tomou uma série de decisões ruins de planejamento. Por exemplo, vacina para câncer do colo do útero é uma coisa viável, factível, custo-efetivo. A gente precisa retomar esses projetos, né? E agora nós estamos de frente a um aumento do volume dos pacientes com câncer avançado. E aí, de novo, a gente vai correr atrás do prejuízo com tratamentos muito mais caros do que a prevenção. É claro que a gente passou por um momento, eu diria, a pandemia ela teve um grande problema porque é uma coisa nova. Você precisa aprender, você precisa trocar a roda do carro enquanto ele está andando, e isso é muito difícil. Às vezes a gente olha retrospectivamente, é difícil julgar. Mas o fato é que a gente já sabe que ela está aqui, que ela pode durar mais tempo, que a gente pode ter outras variantes, que a gente precisa se manter estruturado. Como benefício, eu diria, boa parte das instituições receberam muito aporte de material, de equipamento. O Brasil sempre sofreu de uma carência crônica de leitos de UTI. Eu espero que não fechem todos os leitos de UTI que foram abertos, a gente precisa manter isso. E a gente precisa reestruturar para as coisas que estão prestes a acontecer.
É claro que o apelo, por exemplo, que a gente vai ter dessas doenças crônicas que estão voltando não é o mesmo do Covid, porque é uma doença que afeta todo mundo, enfim, que impacta no teu cotidiano, porque você não pode sair de casa, né? Mas o fato é que a gente vai ter um aumento de custo, um aumento um custo todo de sequelas relacionadas ao tratamento dos pacientes com câncer, que precisam ser pensados imediatamente. A gente está vivendo a pandemia, mas a gente precisa parar e dizer para as pessoas: você precisa voltar a ir no médico, as mulheres precisam voltar a fazer exame ginecológico. É incrível, eu tenho certeza que a doutora Amélia e todas vocês, né, a gente tem várias mulheres no painel, se a gente começar a perguntar para pessoas super esclarecidas, com uma boa situação de vida, se ela voltou no ginecologista depois que começou a pandemia, muita gente nunca mais foi. Então, agora, eu acho que a gente precisa retomar essas coisas na medida que os hospitais têm a disponibilidade de atender. Também, lógico que isso precisa ser regionalizado. Alguns lugares vão ter uma situação um pouco pior, outros um pouco melhor, vão ter uma estrutura melhor. O doutor Pedro comentou, né, as variações que a gente tem no Brasil, e a gente precisa dar um pouco de autonomia para regional, e não achar que a gente precisa centralizar tudo ou controlar tudo, e precisa, sem dúvida, investir agora em prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce das doenças que sempre conviveram. A gente não está vivendo uma epidemia de saúde. Pandemia de Covid e epidemia de saúde. Ninguém fica mais doente. Não é isso. A gente está escondendo debaixo do tapete uma série de doenças graves que vão começar a aflorar agora. Então, ou a gente vai, de novo, esperar elas aflorarem e vai ter que correr atrás delas, ou a gente vai se comunicar com as pessoas e dizer: voltem a procurar seu médico, volte a fazer os exames se você precisa, não é que você precisa fazer exame só por fazer, né? E a gente está vivendo isso. Eu trabalho num hospital do SUS, o Erasto Guerra, que é o hospital de referência do câncer no SUS do estado, e a gente tem no dia a dia, você não precisa nem muita pesquisa, é evidente o aumento de casos de câncer avançado. Nós precisamos impedir que isso continue acontecendo. A doutora Luana tocou num ponto que eu acho que é uma pauta cada vez mais relevante, que é esse conceito do One Health, né? Saúde humana, animal, a saúde planetária, né? Eu cheguei a ler um livro, tem bastante tempo, de um science writer americano que é o David Quammen, que o livro chama Spillover. Foi traduzido na pandemia para o português como Contágio, em que ele investiga várias zoonoses que viram epidemias. HIV é um caso, né? E, em comum, a gente percebe, o homem degrada o meio ambiente, tem contato com algumas espécies, de repente há o spillover, que é o conceito do micróbio pular para a nossa espécie, né? E, de repente, a gente tem pandemia. Gripe também é um caso, né? Doutora Luana, assim, já estava na cara que ia acontecer um desastre desse e não foi tomada nenhuma providência. Essa é uma lição que acho que vai ser incorporada agora, né? O que a senhora acha? Eu acho que sempre esteve na cara a vida inteira, né? Quando a gente fala de zoonose para as pessoas que estão assistindo, né? A gente fala de antropozoonoses, quer dizer, são aquelas doenças que passam desses animais, né? De outros animais, melhor dizendo, para a espécie humana. E eu não gosto muito do spillover porque significa que o micróbio, né? Enfim, o agente da doença está pulando para a gente. Mas não é ele que pula para a gente, é a gente que invade e está onde não deveria estar, né? E faz as coisas de maneira errada. E a gente não precisa nem falar exatamente sobre saúde pública. Se a gente falar sobre ética, sobre humanidade, sobre decência, né, valores, a gente já estaria falando nisso. Mas talvez isso seja um assunto em decadência. Então, vamos falar sobre a tangibilidade da doença, que é uma coisa que as pessoas percebem mais. Eu espero que essa lição seja aprendida, e eu acho que ela será aprendida até certo ponto. A Rosana falou uma coisa muito séria quando ela menciona a distribuição vacinal, que a gente aqui já tem 70% da população vacinada com uma dose, que outros países menos favorecidos têm aí muito pouca gente. Esse investimento vai além da vacinação, né? A gente aqui tem problemas em investigação desse tipo de interação entre homem e natureza, e nesses outros lugares com menos recursos, menos ainda. Então, essa desigualdade, essa inequidade do investimento científico, como foi também colocado aqui, a desigualdade no acesso a um sistema de saúde, essa ideia muito errada que a gente tem de tangibilizar a doença e não a saúde, é difícil tangibilizar a saúde. Então, Rosana também falou, as pessoas não vão tomar vacina contra o sarampo porque nunca viram sarampo, então por que eu vou tomar? É difícil você tangibilizar saúde, mas quando alguém fica doente, é claro.
né? Eu preciso tomar um remédio, eu tenho um sintoma. Então, a gente precisa mudar essa construção, né, de saúde, entender que não é só prevenir doenças, é promover saúde, e que não existe saúde humana sem saúde animal. Acabou, né? A gente aí isso gera muita coisa. Gera um uso melhor de antimicrobiano, gera, né, uma interação melhor com floresta. Vamos parar de derrubar isso tudo, vamos parar de fazer isso, vamos melhorar custo-efetividade, produtividade do que a gente já tem, vamos investir na ciência, vamos fazer tanta coisa que a gente pode fazer. Então, eu espero que sim, esse legado fique, que a gente abandone essas ideias de que esse é um vírus construído em laboratório, porque, né, essa politização ridícula, é mais do que tóxica, como foi colocado pela Rosana, é patética. A saúde precisa sobrepairar essas disputas mesquinhas e primárias e subhumanas, político-partidárias que a gente tem visto. Do contrário, vamos todos sofrer. E a outra coisa que é importante, eu me encerro aqui, é lembrar que saúde, e quando a gente fala em saúde pública, a gente não está falando de hospital, a gente está falando de economia, de infraestrutura, de emprego, de ciência e tecnologia, né? A gente viu como uma doença conseguiu destruir tantas coisas em tantos locais. Não é porque a doença em si é especial, mas é porque o sistema de saúde ele não é um sistema hospitalar. Ele é um sistema que envolve todas essas nuances. Então, a gente entender que isso está acontecendo, a gente conseguir compreender a importância da ciência, a gente comunicar, como falou, todo mundo disse aqui, falar a língua das pessoas. O meia-culpa foi bem feito, né, por alguém aqui, quando disse, nós nos comunicamos mal, porque a ciência se colocou num pedestal como se o que a gente fizesse fosse uma coisa extremamente, né, elitista, e só que não existe ciência sem pessoa, sem objetivo final. Então, tem que descer desse negócio, tem que fazer com que as pessoas compreendam o que está acontecendo para que a gente tenha resultado. Do contrário, vai ser essa torre de Babel que não vai ajudar ninguém. Então, vamos lá. Perfeito, doutora Luana. Não sei se a Marlene quer colocar alguma coisa. Perfeito. Vamos seguir. Então, a doutora Luana tocou num ponto que é assim, né? Quando a gente sai, né, do debate, né, da discussão e vai para a ação, para a gente incorporar algumas tecnologias, alguns processos, a gente precisa de dinheiro, né? E aí eu queria até ouvir da secretária Ana Amélia e também do deputado Pedro, se puderem, assim, de uma forma mais sintética, contar para a gente, vocês que vivenciam, né, o dia a dia do Congresso, o debate por orçamento, essa necessidade de ter mais recursos destinados à saúde, seja para enfrentar a Covid longa, seja para enfrentar o câncer, que nos casos mais avançados, como o doutor Reitan colocou, onera ainda mais o sistema. Como que os senhores veem aí essa questão de temos recursos suficientes para lidar com tanto desafio? Olha, eu me permito responder porque eu estou em viagem, de repente cai o meu sinal aqui. Manda bala. É fundamental que aumente os recursos, mas também me pergunto, será que falta tanto recurso ou fica na atividade meio e não na atividade fim? Me pergunto isso aí. Eu dei um dado aqui em que mais de 80% das mortes por infarto de miocárdio poderiam ser evitadas com ações básicas da saúde, é prevenção. Prevenção, os municípios têm seus postinhos preparados com medicamento. Não precisa comprar medicamento para hipertensão, tem lá. É fazer uso disso aí. Então, evidentemente, tem que aumentar o orçamento, Nós não podemos ter dependência que temos de indústrias internacionais. É importante estimular a nossa indústria para ter alguns produtos aqui no Brasil, mas chega uma hora que vai hospitalizar. Então, será que falta dinheiro ou ele está muito mal usado e se perde no meio do caminho? Tem que aumentar o orçamento? Evidentemente que tem. Tem que valorizar o profissional de saúde? Tem que valorizar. Políticas públicas de implementação de práticas de prevenção e promoção fundamentais, economizam um monte. Aí que eu pergunto, falta dinheiro? Falta tanto? Falta, sem dúvida nenhuma. Mas muito é mal utilizado e muito fica na atividade meio. Perfeito, deputado. Secretária Ana Amélia. Eu queria só dar uma contestadazinha um pouco. Acho que o Pedro meu querido amigo Pedro Westphalen tem razão. Mas uma vez eu ouvi uma alta autoridade no exterior dizer que o problema da saúde no Brasil, isso falo em 1990, início de 2000, que diz que o problema da saúde no Brasil não era recurso, mas gestão. Eu acho que a CPI da Covid está mostrando alguns aspectos da questão da gestão em relação a recursos. E a questão de priorizar o recurso para aquelas áreas
que são realmente prioritárias. Então, não adianta a gente ficar, digamos, enxugando gelo se a gente não tem uma visão competente na gestão do recurso que nós temos. E a gente tem que ter sempre em mente exatamente a eficiência do gasto, a qualidade do gasto. Isso é fundamental em qualquer área do setor público. É nas empresas e é numa área tão sensível quanto a área da saúde. A qualidade do gasto que nós fazemos. Será que essa qualidade é defensável? Então, não adianta você jogar montanhas de dinheiro se ela não tem o cuidado com a qualidade desse gasto. É simples assim. Concordo. Perfeito, perfeito. Senadora, secretária, a gente vai continuar... Senadora, por favor. A gente vai continuar confundindo os termos. O universo conspira. Conspira. O nosso querido Pedro está com o microfone desligado, acho que ele queria fazer uma réplica, uma réplica ao que eu falei. Não. Eu só estou dizendo que ela vai ter que ser nossa senadora, é minha senadora, faz uma falta imensa lá. Doutora Rosana, a gente tem o movimento vacinação, né, que vocês estão encabeçando. Eu queria voltar um pouquinho para essa questão das outras doenças infecto-contagiosas. A gente tem um drama de saúde pública, o doutor Reitan citou que a dengue, daqui a pouco a gente vivencia a nova temporada, né? Embora, não sei se está certo, doutora Luana, mas já é uma doença endêmica, pode-se dizer? Certamente. Então não estou tão errado. Doutora Rosana, como que a gente vai trabalhar, como que a gente pode trabalhar a comunicação, e eu pergunto até como jornalista, vocês como médicos, como especialistas, para convencer as pessoas a vacinar do recém-nascido até o idoso, passando aí pela adolescente que tem que ser vacinada contra HPV para prevenção do câncer de colo de útero, como bem citou o doutor Reitan. Como que a gente chega, faz diferença e persuade essas pessoas de que essa é uma medida indispensável para a saúde, para a qualidade de vida delas? Eu vejo assim, Diogo, eu vou te dar um exemplo prático. Nós estamos em pleno mês de campanha de multivacinação no nosso país. O que você viu de campanha? Esse é um exemplo, tá certo? Isso está acontecendo hoje. O que nós temos de comunicação, e eu vou de novo para a comunicação, com a população. Quer dizer, se a população não está indo se vacinar, você vai falar, puxa, será que eu tenho que convencer a população? Não, eu preciso informar a população o que está acontecendo. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente viu nos últimos anos, e foi muito bem lembrado pelo Pedro, que não foi só agora a pandemia que fez a diminuição das coberturas vacinais, a gente já vem vivenciando isso desde 2016, 2017, progressivamente essa queda. Então, eu acho que a comunicação, alguém lembrou do Zé Gotinha, você ter uma comunicação fácil com as pessoas, falar da importância dessas vacinas, que para prevenção de doenças, eu imagino que a Luana também, eu ando muito preocupada com uma doença chamada difteria, que seguramente a maioria das pessoas que estão nos ouvindo não sabe do que eu estou falando, e aposto, Luana, posso estar errada, que você talvez nunca tenha visto um caso de difteria na sua idade. Eu vi Rosana, eu vi para não dizer que eu não vi. Então, assim, por que eu estou falando disso? É uma doença super grave, difícil controle, uma letalidade em torno de 30% e que está rodando o nosso país. Nós temos caso diagnosticado na Venezuela, no Haiti, na República Dominicana, e a nossa cobertura vacinal está muito baixa para uma doença dessa. E você vai falar, mas qual é a importância dessa doença se a gente não tem caso? Então, de novo, a gente volta para aquele mesmo tema. Então, Diogo, de verdade, eu não sei se é uma questão de como eu vou convencer as pessoas, eu acho que é como eu converso com essas pessoas. Os adolescentes, nós temos hoje no nosso programa vacina de meningite para adolescente, que é fundamental. Você concorda que todas as mães que estão me ouvindo aqui têm medo de meningite? Quem é mãe tem medo de meningite. Qual é o motivo para ela não levar o seu filho para vacinar contra a meningite? A ignorância no sentido de desconhecer que ela tem direito disso para o seu filho. Então, Diogo, acho que passa muito mais
pela comunicação. Lógico, tem fake news, tem tudo, mas eu acho que o principal problema é realmente em relação a uma campanha governamental, uma campanha realmente de incentivo a essas práticas básicas aí de saúde pública. Perfeito. Eu posso fazer um Claro. Eu achei Por perfeito favor. o comentário da Rosana. De novo, a gente cai na falta de comunicação. Acho que as pessoas pararam de se comunicar bem. A gente tem plataformas hoje que a gente precisa aprender a conviver, né? Facebook, Instagram, não existe a comunicação mudou muito e a gente ainda não entendeu como usar ela, né? Eu digo muito para os meus pacientes, eles me mandam muita mensagem no celular e eu ligo para eles. Eu digo assim, um minuto de conversa resolve muita má comunicação de WhatsApp, então a gente precisa entender isso. Eu não tenho a resposta para isso, mas essa é uma das coisas que a gente tem que entender. Outra coisa que eu acho que para nós, no caso do câncer do colo do útero, ficou muito claro, e acho que isso deveria servir de exemplo para todas as vacinas, é que a nova geração vive num mundo de conveniência. Ele quer clicar com um botão, ele quer dar um clique e o produto aparecer na mão dele em casa. Ele quer... É muito diferente o jeito como as novas gerações pensam. A vacinação das meninas contra o HPV era na escola, nossa taxa de vacinação era muito alta, porque é super conveniente. O pai deixa o filho na escola e ela recebe a vacina. E isso por conta de alguns efeitos colaterais, alguns que nem eram efeitos colaterais, eram uns episódios de histeria. Então disseram assim, não, essa criança não pode ser mais vacinada na escola, ela tem que ser vacinada no posto de saúde. O que aconteceu? A nossa taxa de vacinação caiu lá para baixo. Eu acho que precisa um plano, e aí de novo, planejamento, comunicação, e se eu pudesse dar uma sugestão, a minha sugestão seria a gente precisa investir numa forma de vacinar nas escolas, de fazer isso com segurança nas escolas. Por quê? Porque cada vez as pessoas vão trabalhar mais conveniência, eles querem coisas convenientes. Não adianta a gente brigar, né? Eu digo, hoje em dia os pacientes chegam no consultório, ele não te traz um exame, ele te dá um código e diz assim, você pega o exame para mim. E a gente fica assim, por que não trouxe o exame? Mas o mundo é o que ele é. O mundo não é o que às vezes a gente quer que seja. Então eu acho que a gente tem que entender isso também. Como as novas gerações estão vindo e não querer impor para eles o que a gente acha que é o certo. E de novo a gente cai em comunicação. E aí se comunicar bem, fazer um bom planejamento, eu acho que é fundamental. Perfeito. Esse case é muito bom, né, Dr. Reitan, sobre como se utilizaram de informações desencontradas, né, sobre efeitos colaterais de vacina de HPV em uma determinada adolescente, num determinado local do país, para disseminar fake news, né? Tem um estudo hoje já meio clássico, feito pelo MIT, com o Twitter, mostrando que a chance de uma fake news ser passada adiante é 70% maior do que uma notícia verdadeira. Né? A gente sabe do apelo. Né? Deixa eu só complementar isso, Claro. porque a fake news, o boato, ele é baseado no desespero. Ele é baseado na manipulação emocional e não na racionalidade. Então, aonde a ciência falha em explicar o que está acontecendo, vira terreno fértil para manipulação emocional. E é isso que a gente está vendo aqui, né? Um grande problema de analfabetismo científico no país inteiro, dando chance para isso acontecer. Agora, eu queria também só estressar essa informação que o Reitan trouxe, que eu acho super importante, que é com relação à fragmentação da comunicação, como isso mudou, e também entender que a gente precisa deixar de ser passivo. Nós esperamos que a população seja ativa na busca de informação e de recurso. Está errado. Nós estamos sendo almoxarifado de vacina, almoxarifado de remédio, ao invés de criar e ser ativo na promoção de políticas públicas de saúde que leve saúde para a população. Então, essa mudança, de novo, enquanto ela não ocorrer, a gente vai ter uma vala né, de conhecimento, de comunicação, de ação, com resultados péssimos para a população no desfecho em saúde que a gente precisa ter. Então, está na hora de resolver isso. Senadora Ana Amélia, eu acho que a gente precisa mudar essas coisas daqui para frente, não é isso?
Só uma dica? É verdade, Luana. E como vocês falaram bastante, eu como sou jornalista, né, muitos anos lidando com isso, não falei na comunicação, mas quando a doutora Luana estava falando, eu lembrei, vocês também, a Rosana falou também, da questão da fake news. Na segunda-feira, eu gostaria de quantificar na segunda-feira, no apagão das redes sociais, Facebook, Instagram, o que aconteceu de bom, que muita fake news foi também atacada por isso. Então, foi, de certa forma, positivo o apagão, porque nós não tivemos aí uma dose razoável dessas fake news que tanto prejuízo causaram à sociedade, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Veja o número de pessoas que não querem se vacinar num país que é a maior democracia do mundo, nos Estados Unidos. Então, vamos apostar que a verdade, a transparência, em nome da saúde, de uma boa saúde, uma qualificada saúde. E eu renovo. A questão do gasto é ver a qualidade do gasto, não o número dos cifrões do dinheiro, mas é como você gasta esse dinheiro que você tem. Mais uma vez, muito obrigada, Marlene. Obrigada, eu fiquei muito honrada de estar numa companhia de gente tão especializada, tão bacana, que fala com clareza que um leigo pode entender. Então, obrigada, Diogo, Clara, Luana, aí o nosso doutor Reitan, que é uma área que eu cuidei muito, que é a área da oncologia, a Rosana, que eu estou agora compartilhando agora, junto também nessa reunião virtual, e eu estarei sempre à disposição das causas de interesse, especialmente da área da saúde. Essa é o maior valor, é o maior bem e maior patrimônio que qualquer ser humano tem, a saúde. Muito obrigada a todos, boa saúde a todos e bom trabalho. Muito obrigado, secretária, senadora, pela sua participação. E com certeza, acho que essas suas mensagens aí ecoam a necessidade que a gente tem de trabalhar com mais seriedade essa pauta, né? Até o que a senadora colocou, a gente tem aí mais uns 10 minutos de debate, vou aproveitar nosso painel de especialistas aqui para conversar um pouco. Tem duas questões, né? Uma é como a gente chega, que canais de comunicação a gente usa, né? A gente sabe que, a gente fala hoje muito das redes sociais, que de fato são poderosíssimas para comunicar e também para desinformar. Tem o lado anjo, o lado demônio nessa história, a gente sabe disso. Talvez as plataformas responsáveis deveriam ter mais responsabilidade de alguma forma também, porque a gente sabe que o controle é muito mais por algoritmo do que pelo ser humano, não é verdade? Então, às vezes a gente viu agora na pandemia carros passando, pelo menos na minha cidade, falando para as pessoas ficarem em casa. Porque os carros agora, a prefeitura poderia usar carros para falar para as pessoas se vacinarem, né, contra sarampo, contra difteria, né? Talvez assim, a gente tem que extrapolar um pouco os canais, né? E isso chega aí no que a doutora Rosana falou, que hoje a gente não vê mais tanto campanhas, né, naquele sentido clássico, né, de sensibilizar as famílias, né? Vocês acham que assim, o que seria hoje, né? Aqui a gente sabe que não tem certo e errado. Como que a gente pode ser mais efetivo nesses canais de comunicação? E depois vou entrar no mérito um pouco da importância do corpo técnico para propor as políticas públicas também. Doutora Luana, tem alguma ideia de como a gente chega melhor aí? Eu tenho. Eu acho, primeiro, o seguinte, que a gente precisa ser um pouco mais inteligente no uso dessas ferramentas. Porque, se você até olhar para quem espalha fake news, as técnicas são interessantes. Não é só a péssima qualidade da informação ou a intenção criminosa no que se faz. Mas, tecnicamente, se você olhar friamente, tem coisas que você pode aproveitar ali para disseminar a informação correta. E eu falo de uma experiência pessoal, no sentido de que, quando a maior parte das pessoas me conheceram fora do meio técnico, eu tinha aí 7 mil pessoas que me seguiam numa rede social, a única rede social que eu tenho. Hoje, essas pessoas são quase 307 mil pessoas. E eu não falo isso porque, não é isso. Não, eu sou uma science influencer, não é isso. Existe uma demanda. As pessoas querem saber qual é a informação correta. Não é que elas querem qualquer informação, elas querem a informação correta. Então, existe uma demanda, existe um espaço para todo mundo que queira explicar as coisas da forma como as pessoas vão entender.
Agora, não adianta a gente, de novo, né, isso foi falado por todo mundo, mas é uma questão de vocabulário, é uma questão de entender que o nosso nível educacional, ele é muito diverso, e quando a gente fala em ciência, ele é normalmente muito baixo, independente do extrato socioeconômico para o qual você está falando. Então, quando você vai falar sobre uma doença como a Covid-19, você tem que explicar. Você sabe o que é um vírus? Você sabe por que essa vacina funciona para isso? Sabe por que você não pode usar um antibiótico para fazer tal coisa? Quer dizer, não é simplesmente você virar e falar, você não pode usar a azitromicina para Covid. Ah, mas por que não, doutora, fulano usou? Aí você tem que explicar, não, olha, quer dizer, você tem que ir lá atrás. Então exige paciência, exige tempo, exige vocabulário, exige domínio técnico, exige muita coisa. Mas eu acho, de novo, então que a gente tem muitas ferramentas que podem ser usadas. Não adianta achar que, e eu acho que esse é um erro muito grave de comunicação, de novo, não sou jornalista, mas como médica eu acho que isso é importante, existe uma ideia por vários gestores de que uma vez que você jogou a informação para fora, ela vai tomar o caminho dela natural e vai chegar nas pessoas. Não é assim que funciona, né? Então, como a Rosana estava dizendo, é preciso você ter uma multiplicidade de ferramentas. Como é que a gente sabe que está tendo uma campanha de multivacinação e ninguém mais sabe? Né? Por que as pessoas não estão indo? Não adianta você fazer uma campanha de multivacinação e não mostrar e não falar dia e noite que sim, já pode fazer vacina contra a Covid e outras vacinas ao mesmo tempo, para você não perder a oportunidade vacinal dessas pessoas. Quer dizer, você tem que entender, e eu acho que isso a medicina traz para a gente, qual é a realidade do seu paciente. Porque é aquela pergunta que ele faz que você tem que responder. Reitan colocou isso, não é o que você quer dizer. Tem que haver uma comunhão entre o que você precisa falar e aquilo que faz diferença real no dia a dia da pessoa. Porque aí ela vai usar aquilo vai se tornar de novo tangível. Uma questão, na minha cabeça, sempre fica assim, o quão tangível isso é, o quão claro, concreto, aproveitável, útil para aquela pessoa naquele momento. Porque essa é a única informação que vai ficar. Você passa 500, mas a única que vai ficar é aquela que é necessária. Então, eu acho que se adaptar às novas tecnologias, usar, sim, todos os recursos, mas, de novo, se fazer ativo. Não simplesmente jogar lá e achar que isso está resolvido. Há um público demandando esse tipo de informação. A gente é que está falhando. Sabe, doutora Luana, que a gente faz algumas pesquisas com o público na Abril e uma constante as pessoas, pelo menos assim, vamos delimitar, é um público A, B no máximo C, a gente não está falando do Brasil inteiro, é um público com acesso à internet que responde essas pesquisas, mas eles sabem fundamentalmente da importância de ter uma alimentação equilibrada, de fazer atividade física, só que não fazem. Então, é como converter informação em ação? Isso. Essa é a pergunta, né, de $1 trilhão de dólares, né? Ô, doutora Rosana, aí com o movimento, que é uma campanha autêntica, como que vocês estão buscando aí, né, transcender esses desafios para falar de vacinação? E depois vou pular para o doutor Reitan para a gente falar de prevenção daquelas doenças que não estão na nossa cara como a Covid. Diogo, eu vou tentar ser breve, porque por causa do tempo, mas tem duas coisas que eu quero falar. Um é em relação à nossa campanha, então a ideia é tornar fácil a linguagem. Então, por exemplo, o adolescente, a ideia é pegar os influencers dos adolescentes que sabem falar a língua deles, sabem como se comunicar e colocar eles para conversar com, por exemplo, os adolescentes, para dar um exemplo. Eu acho que isso tudo que o Reitan falou, que a Luana falou do acesso à vacina, a vacinação na escola, é excelente, é isso que nós temos que fazer. A gente não tem que dificultar o acesso, nós temos que facilitar o acesso. E o exemplo que eu queria dar de campanha, que eu acho muito bem bolada, talvez um pouco drástica aí, mas eu achei muito bem bolada, uma campanha na Austrália. A Austrália fez uma campanha, eles têm um problema lá com melanoma, que é um câncer grave de pele relacionado à luz solar. Então, cada vez que alguém postava no Instagram uma foto na praia, na piscina, tomando sol, quem dava um like era o melanoma. O melanoma dava um like e imediatamente abria uma tela mostrando os tipos de lesão, como se protege, como deve fazer diagnóstico precoce, educativo. Então, imagina, eu pensando aqui, estou pensando agora, né? Imagina cada vez que alguém posta no Instagram uma foto de aglomeração, todo mundo sem máscara, abraçado, alguma coisa.
quem é que tem que dar um like? O SARS-CoV, né? O vírus, o coronavírus, ele vai gostar daquilo. Então, mas não como uma forma de crítica, mas uma forma de, olha, se você tem tal idade, a vacina está disponível, faça lá, no sentido de uma comunicação. Então, eu só estou dando esse exemplo no sentido da gente ver o quanto a gente precisa aí dos bons publicitários para fazerem boas campanhas para a gente poder chegar onde a gente quer. Perfeito. E acho que é um movimento que demanda também das grandes plataformas de comunicação de hoje. Facebook, Instagram, Twitter, o próprio Google, né? As pessoas, elas chegam muitas vezes por aí. Então essas plataformas também, a meu ver, têm uma responsabilidade para ajudar os jornalistas, os médicos, né? O doutor Reitan, o que eu queria ver com o senhor é o seguinte, a gente está falando hoje muito de coronavírus, falamos agora das doenças infecciosas, e tem que falar mesmo, né? Mas muitas vezes com o câncer, a gente percebe com os nossos, com a nossa audiência, que também tem aquela coisa do tipo, isso eu não vou mudar minha vida agora, porque isso é um problema que talvez eu vá ter só lá na frente. Como que a gente sensibiliza nesses casos, né? Principalmente falando aí dos exames de rastreamento. Isso de fato não é uma equação muito fácil de resolver, porque o cuidado com doença crônica, ele por ser longo, por ele necessitar uma continuidade, porque a melhor forma é você evitar, e evitar é fazer exercício, ter uma dieta saudável, e tudo que exige um cuidado continuado, muito prolongado, a gente sabe que é uma tendência do ser humano não realizar aquilo de uma forma continuada, enfim, acaba se perdendo. Eu acho que a gente precisa trabalhar melhor essa ideia, por exemplo, né, essa campanha que a Rosana comentou, ela é perfeita, a gente precisa encontrar uma forma de se comunicar com essas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem Outubro Rosa, muito importante, parece uma bobagem, né? A gente precisa, todo ano a gente tem que falar de novo, né? Fazer as mulheres irem, a gente tem que trabalhar a campanha. O adulto entende, ele tem a capacidade de entender que aquilo é importante para ele, e cada vez mais eu acho que todo mundo que chega nessa idade, depois dos 60 anos, tem algum amigo, algum parente que faleceu de câncer. Então as pessoas têm esse impacto na vida delas. Às vezes o que elas precisam é um empurrão, é ser lembrado, né? Os homens, a gente vive batendo na tecla dos homens, como os homens são difíceis, né? E de fato é isso, a gente precisa trabalhar a campanha, a gente precisa trabalhar a conscientização. Hoje em dia, né, os avós da gente estão no Facebook, eles estão no Instagram, a gente precisa, e de novo, a questão de instituição, fortalecer a instituição, e aqui eu vou dizer assim, como se o marketing fosse uma instituição, a gente tem que sentar com essas pessoas, porque eles sabem como fazer essa comunicação de uma forma eficiente. É muito difícil a gente, como médico, eu tenho uma visão muito simplista, mas é óbvio, você tem que ir lá e fazer, né? A gente precisa chegar nessas pessoas, é muito difícil assim, ter uma solução perfeita para isso, e por ser cuidado crônico e coisas de cuidado continuado, o que funciona é repetição. Você estar sempre em cima, você estar sempre lembrando a pessoa, campanha, 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 porque é assim que as pessoas vão se lembrar. Se você não fizer isso, não existe um milagre, as pessoas não vão espontaneamente todos os anos, né, é uma minoria absoluta fazer os exames que precisam ser feitos. Você precisa lembrar, você precisa pegar pela mão, você tem que estar disponível, tem que ser viável, né? Então, eu acho que o SUS, assim, eu concordo com tudo, o SUS é um sistema de saúde no Brasil ele é maravilhoso, a gente precisa investir mais, precisa acolher as pessoas. Muitos postos de saúde fecharam, né, naquela ânsia de não vamos receber os pacientes, como é que vamos... Eu não culpo eles, eu não estou dizendo que é um problema, mas a gente passou por um processo de diminuição de oferta, a gente precisa ofertar de novo. Então, eu vejo todos os dias pacientes que dizem assim, eu estou tentando marcar, eu estou tentando ter acesso. Então, a gente precisa ter acesso, a gente precisa fazer a campanha e a gente tem que tornar uma coisa que seja acessível e conveniente. Eu diria que a palavra de ordem é tornar as coisas convenientes. Cada vez mais as pessoas querem. Não adianta a gente achar ruim, né? Eu às vezes me controlo para dizer assim, puxa vida, você não fez. Eu penso assim, as pessoas querem conveniência e infelizmente a gente vai ter que trabalhar com isso e se adaptar a essa realidade.
Perfeito. O doutor Reitan falou de campanha. Eu estou aqui com a pessoa e com a instituição que trouxeram o Novembro Azul e uma campanha que agora em novembro vai falar de câncer de próstata, na verdade sobre saúde do homem, né, Marlene? O que vocês programam aí para ajudar a lidar com tanto desafio? Eu acho que uma das coisas muito importantes aqui que foi dito, né, com relação à campanha e olhando para o nosso país, né, onde você, que nem nós, a nossa instituição, a gente leva informação para populações rurais. A gente tem que traduzir toda a nossa comunicação para essa população. E, às vezes, não é áreas rurais distantes, às vezes aqui na periferia de São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo, na periferia, eu já tenho que traduzir essa mensagem. E campanhas, eu insisto, não adianta ter hora para começar e hora para terminar. Tem que ser permanentes. A campanha Novembro Azul, a gente surgiu com a missão de falar sobre a questão do câncer de próstata. Aí a gente envolveu a saúde do homem de uma forma integral. A gente tem atuação o ano inteiro. Lógico que no novembro é onde a luz, né, ela dá mais foco ali para a discussão. Mas você tem que insistir e falar o tempo inteiro. E aqui eu quero deixar para a senadora Ana Amélia, né, um ponto muito importante para o próximo mandato dela, né, é trazer à tona essa coisa da comunicação com olhar para a prevenção. Eu acho que isso é um grande ganho para a população, um grande ganho para nós e para as sociedades de especialidades, porque todos ficam tentando levar, que nem nós tivemos há um mês atrás aqui, discutindo sobre a questão dos cuidadores, que é um outro universo, e a gente precisa falar e olhar para os cuidadores nesse país, principalmente pós-Covid, né? E ninguém está falando sobre isso. E isso vai precisar o quê? De informação, informação e informação. Então, eu acho que eu fico muito feliz de terminar um painel como esse, e a gente vai ter aqui um painel, né, que vai focar onde eu estou trazendo YouTube, estou trazendo outras, até pessoas especialistas em inteligência artificial, para ajudar a gente a pensar, né, e buscar caminhos e soluções. Porque, eu falo, a nossa missão ela é árdua. Mas a gente... É um problema, né, Marlene, multifatorial. Sim. E que a solução é igualmente complexa. Multidisciplinar ou multi alguma coisa, não é verdade? Mas o desafio está aí, a gente tem que encarar diferente. Vamos embora. Né? É isso aí. Olha, daria para a gente ficar discutindo esse tema tão relevante horas, dias, anos, talvez, né? Mas a urgência nos pede para continuar não só o evento, né? Mas também tocar aí as nossas ações, seja com comunicação, seja no front, como os médicos aqui presentes. Queria agradecer à secretária, a senadora Ana Amélia, pela presença, o deputado Pedro, que já teve que sair, né? Ele estava em trânsito, a doutora Rosana, infectologista, e o cirurgião oncológico, o doutor Reitan, e aqui presencialmente a Marlene e a querida doutora Luana. Muito obrigado por compartilharem os aprendizados e o conhecimento de vocês. Obrigada, eu que agradeço, gente. Obrigada. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada. Muito obrigado, gente. Obrigado. E eu passo a bola agora para a Adriana, para a gente dar continuidade ao fórum. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E eu aproveito para agradecer você, Diogo, pela mediação aqui desse excelente painel. Nós finalizamos este